Além do histórico dia da suspeição da Lava Jato do Sérgio Moro. Quando as águas de março encerraram o verão, já nas primeiras semanas do outono de 2021, depois do país atingir mais de 300 mil mortos por Covid, o presidente da República falou em rede nacional de rádio e TV para se vangloriar por sempre ter sido um defensor das vacinas. Só que não, né? O povo respondeu, fazendo panelaços pelo país inteiro, enquanto ele prometia fazer o que ele mesmo sempre boicotava, dizendo que teremos 500 milhões de vacinas até o final do ano para a vacinação de todos os brasileiros e blá 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 blá. Tanto é blá 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 que dias depois já reduziu em 10 milhões as doses previstas para o mês de abril, como já tinha reduzido as previsões de março. Emblematicamente, no dia que o país bateu novo recorde com 3.250 mortes em 24 horas por Covid, o capitão não pôde esperar mais indefinidamente para demitir o general da saúde, até quando já tivesse um cargo para garantir a ele o fórum especial contra as acusações de negligência pelas mortes no colapso de oxigênio no Amazonas. Depois que o Brasil foi declarado pela OMS como uma ameaça global por falta de coordenação e de controle sobre a proliferação da pandemia, finalmente foi nomeado o novo ministro não militar da Saúde, Marcelo Queiroga, o quarto ministro da Saúde do governo bolsonarista durante a pandemia, assumiu o cargo justo no mesmo dia em que o STF negou o pedido do presidente da República de derrubar os decretos dos governadores que impõem restrições mais severas às circulações das pessoas nesta fase dramática da pandemia. Registro nesse meu diário de uma pandemia que isso tudo aconteceu no mesmo dia D histórico em que o STF declarou oficialmente a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, por não ter sido imparcial no processo de condenação que levou Lula a ser preso e ficar inelegível na eleição presidencial de 2018, favorecendo o capitão, que o recompensou com o cargo de ministro da Justiça no seu governo. Dia D histórico, porque restaurou a premissa de que a justiça se faz com julgamentos imparciais, e não por tribunais de exceção, como se tornou a Lava Jato da República de Curitiba, com sua extensão no TRF4 em Porto Alegre. Depois que o ministro Fachin anulou no dia anterior todas as condenações do Moro contra o Lula por não ser da competência de sua jurisdição de Curitiba, o STF jogou a pá de cal sobre a Lava Jato, decretando a suspeição do então juiz. Encerrou de vez a falsa reputação do Moro de salvador da pátria contra a corrupção, pois não se combate o crime cometendo o crime. O fato novo, então, na política nacional é o Lula livre elegível, novamente. E isso fez estremecer as bases fascistas do bolsonarismo, que voltou a espernear na velha e surrada retórica de que os comunistas estão voltando. O capitão esbravejou todo borrado. O Lula não vai ficar elegível até 2022. Assim, pressionado por todos os lados, até pelos seus aliados do Centrão, finalmente, depois desse dia, o capitão acenou com a formação de um Comitê Nacional de Enfrentamento da Pandemia, conforme já apregoavam os infectologistas e médicos desde um ano atrás. Salientava a necessidade de uma política nacional de combate sanitário baseado na ciência e sem politização da tragédia provocada pelo coronavírus. A ideia adotada agora não é exatamente igual à sugerida pelo cientista Miguel Nicoleles, que propunha um comitê científico com plenos poderes. A concessão que o autoritário governo bolsonarista fez foi de admitir um comitê sob a coordenação do presidente e do ministro da Saúde, com um representante da Justiça Federal
em que os presidentes da Câmara e do Senado coordenem ações em conjunto com os governadores em reuniões semanais. Resumindo, ficaram de fora do Comitê Nacional os estados e municípios. Até aí, esse chamado Pacto Nacional de haver uma coordenação unificada da política de combate à pandemia e de vacinação já é um avanço gigantesco diante do que foi a postura do governo bolsonarista até aqui. Mas, em seu discurso dúbio de anúncio do tal comitê, ele tinha que voltar a insistir no inexistente tratamento precoce do insano kit preventivo. Cloroquina. Certamente isso indica que o capitão pretende fazer um teatro midiático deste Comitê Nacional e continuar boicotando os decretos de restrições de atividades e até de uso de máscara, como sempre fez. Só falta ser contra que lave as mãos com sabão também. Assim, permanece a postura do presidente de confronto aos governos locais e segue se omitindo sem liderar o Pacto Nacional contra a pandemia, repassando isso para o Congresso. Entretanto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, mandou um recado direto enquadrando o capitão, dizendo que o Legislativo não vai tolerar novos erros por parte do Executivo no enfrentamento da pandemia. Caso o governo não melhore sua forma de lidar com a doença, sem citar a palavra impeachment, disse que os remédios políticos do parlamento são conhecidos e são todos amargos e fatais. Concluiu dizendo que está apertando o sinal amarelo como um alerta leal e solidário, pois tudo tem um limite, e o limite do parlamento é quando o mínimo de sensatez em relação ao povo não está sendo obedecido. Vemos que o Congresso está ganhando protagonismo neste momento, pois pediu e ganhou a cabeça do general demitido da saúde. E agora pede a degola do chanceler-chefe do Itamaraty, das Relações Exteriores, o vomitativo Ernesto Araújo, para mudar sua política externa equivocada, de forma que o Brasil possa desenvolver relações diplomáticas com países como a China e a Índia, visando conseguir mais vacinas e salvar vidas. Pouco antes desse dia D, o youtuber Felipe Neto, considerado o maior influenciador digital do Brasil, chamou o presidente Bolsonaro de genocida e foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional ao ser intimado pela Polícia Civil em inquérito aberto por um filho do presidente. Desde então, o hashtag genocida atingiu o top no Twitter e nas demais redes sociais e não saiu mais da boca do povo. Naturalmente que o genocida não quer ser chamado de genocida e tenta intimidar não só todos os influenciadores de opinião, como também ameaça o país inteiro com uma medida mais dura do governo federal, insinuando um estado de sítio. Disse o Messias que o meu exército não vai para a rua para cumprir decretos de governadores. Se o povo começar a sair em desobediência civil, não adianta pedir o exército, que o meu exército não vai, nem por ordem do Papa, não vai. Lamentavelmente, de fato, estamos numa guerra de extermínio contra um vírus mortal, invasor dos nossos corpos, e num país que tem como inimigo interno da população o próprio presidente da República. Presidente que age como um aliado da pandemia do coronavírus, sendo o messias do apocalipse genocida no Brasil. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul, no rabo do Brasil que está, em bandeira preta pela 5ª semana consecutiva, totalizando 18 mil mortes e batendo seus recordes de cerca de 300 mortes por dia, flexibilizou as atividades econômicas, cedendo às pressões negacionistas de causa e efeito entre o comércio aberto e o fluxo de pessoas em aglomerações, nos transportes coletivos e pelas ruas. Negacionista que, como faz o próprio prefeito Melo da capital, que flexibilizou ainda mais, negando a lógica de que isso provoque novos casos de infectados, que aumentam a pressão no colapso hospitalar e acabam provocando o aumento da morte por falta de assistência em leitos de UTI. Contudo,
É compreensível o desespero dos setores econômicos e dos trabalhadores em geral que vivem no seu trabalho como uma atividade realmente essencial para a sobrevivência de sua família. Diante de um governo federal omisso que deveria garantir esse sustento, como fizeram todos os outros países da Europa e os norte-americanos, com auxílios emergenciais que realmente possibilitem às pessoas ficarem em casa no lockdown, que abrevia essa longa agonia sanitária e econômica do país, com perdas trágicas de empregos e de vidas. São Paulo e Rio antecipam vários feriados deste ano e do ano que vem e fazem um feriadão de 10 dias de folgas, para evitarem o desgaste da decretação de um lockdown. Eles decretam um longo feriadão que todo mundo gosta, só que gosta não é ficar em casa cumprindo o isolamento social, quer aproveitar a folga em aglomerações no litoral, mas é para ser um lockdown disfarçado. Enquanto o governo nega a necessidade de lockdown, a Volkswagen, a Mercedes, a Volvo, a Scania, a Nissan, a Toyota e a Renault suspenderam a produção de carros de suas fábricas no Brasil diante do agravamento da pandemia, para evitar movimentações de pessoas em suas plantas. Por essas e outras, diante da ineficácia do governo bolsonarista, vários estados e municípios estão tomando a iniciativa de fornecerem dinheiro. Até o governador gaúcho acena com auxílio para microempreendedores dos setores que mais sofrem com a crise e para famílias de desempregados. Sem uma política nacional de enfrentamento da pandemia, isso tudo fica muito mais agravado pela falta de remédios do chamado kit de intubação, que está terminando em todo o país e colocando em risco a vida dos pacientes que estão entubados. Também pela falta de oxigênio, pela falta de médicos em todos os hospitais e pela falta de vacinas. Realmente estamos vivendo uma realidade apocalíptica que caracteriza um quadro de genocídio premeditado pelo governo do Messias bolsonarista desde o início da pandemia até chegarmos a esse ponto dramático. Segundo os cientistas, a situação vai piorar muito, porque certamente nada vai ser feito que mude esse conformismo com a nossa tragédia de 300 mil mortes, com perspectiva de atingirmos 500 mil de brasileiros mortos em poucos meses. E sabe-se lá quantos óbitos chegaremos até o final do ano, quando chegarão as prometidas vacinas, se é que chegarão. Depois da Polícia Federal fazer batida numa vacinação clandestina realizada por empresários e políticos furando a fila do SUS, a Justiça liberou a compra de vacinas por instituições privadas sem doação total das doses ao SUS. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um apelo para que o setor empresarial compre vacinas para seus funcionários, sem seguir a ordenação dos grupos prioritários, mas doando parte ao SUS, visando aumentar a quantidade de doses disponíveis no país. Pelo calendário de vacinação, serei vacinado no dia 1º de abril, dia da mentira e dos bobos. Só espero que não seja um trote, nem que falte vacina no dia em que chegou a vez dos idosos a partir de 66 anos de idade se vacinarem em Porto Alegre. Vacina em mim, vacina em todos. Mas enquanto o capitão estiver no comando da nação, não temos chance de sairmos dessa cilada nacional. A única saída é que a Câmara dos Deputados, que acendeu agora o sinal amarelo de alertar ao Poder Executivo, acenda em breve o sinal vermelho, escrito impeachment já, e efetivamente aplique esse remédio político amargo e fatal do parlamento. Que o presidente da Câmara reconheça finalmente que foram ultrapassados todos os limites do parlamento e o mínimo de sensatez em relação ao povo não foi obedecido. E acate a um dos tantos pedidos de impeachment do capitão que está fazendo o país naufragar nessa pandemia e inicie finalmente o processo de sua remoção do cargo de presidente por absoluta incompetência para comandar o Brasil na travessia desta tragédia nacional. Enquanto o sinal vermelho do impeachment não for acionado, vamos seguir lutando por esse dia D, fazendo panelaços por fora Bolsonaro e vacina já para todos.